E como é que vocês encaram a questão envolvendo o Diego Alves com as informações que o Eric Faria deu nessa manhã no Redação? Bom, acho importante fazer um... Eu não vi. Não viu? Não, faça um resumo. Vou fazer inclusive um breve apanhado da situação. O que disse o Hever, coincidentemente, acho que foi o dia que você teve um probleminha no olho e não veio apresentar o programa. Logo depois da semana que não houve a viagem do Diego para o Paraná. O Hever foi muito bem. Aliás, acho que é o filho do Hever. O moleque é lindo, né? Você viu ali? Cabelo todo penteadinho. Talvez, e estava o Júnior, inclusive, aqui esse dia, a gente levantou a hipótese de o Flamengo acabou abrindo mão, vamos dizer assim, da contribuição de ex-jogadores que sempre fizeram parte do conjunto da Gávea. O Pet jogou lá, sabendo o que eu estou dizendo. E hoje em dia, os conselheiros, nessas decisões, nesses momentos, são figuras da área política, que não têm um entendimento dentro do campo histórico do que é o Flamengo, de como isso pode respingar no Flamengo. Justiça já feita, o Flamengo, mesmo num cenário de crise, mostrou maturidade nessa questão do Diego, porque a performance dentro do campo foi a mesma e os jogadores não fugiram da questão. Caso clássico agora do Hever, ou do próprio César, né, na semana do jogo do Paraná. Naquela semana, eu, junto com o Eric, que conduziu a reportagem para o Globoesporte.com, para a TV Globo, para o Sport TV, participei junto com ele, assim, minimamente, mas de apuração de algumas nuances que teriam ocorrido, porque primeiro surgiu a notícia de que o Diego já teria pedido desculpas para o elenco, e aqui no Seleção, o Júnior disse, se ele fizer um pedido de desculpas sério para o elenco, resolve o problema. Não houve esse pedido de desculpas, não houve em nenhum momento, e a situação ficou até a confusão desse jeito, e ele não foi relacionado para o jogo seguinte em condições físicas normais, porque agora ele está com problema no joelho, ele saiu machucado do jogo contra o Corinthians, segundo muitos dentro da Gávea, ele teria até condições de ter viajado para o jogo contra o Bahia em Salvador, mas era técnico novo, situação nova, o Diego parece que, enfim, essa é uma suposição, ou até uma ilação, que não há confirmação sobre ela. Tendo a não acreditar que o Diego é um cara de muita personalidade, o Diego goleiro, Alves, e aí vem essa situação da lavagem da roupa, agora no Ninho do Urubu. O Diego estava alegando para os jogadores, sem a presença do Dorival, de que ele teria sido liberado da viagem. O Dorival, ao tomar conhecimento dessa conversa entre Diego e o grupo, ou seja, ele não pediu desculpa, nada disso, resolveu fazer um novo encontro. Se eu estiver falando algo que saia do critério rigoroso da verdade, qualquer um envolvido pode se manifestar, por favor. O Dorival chamou o grupo, o Diego disse isso, e de que teria sido liberado pelo Noval, que é o executivo de futebol. Ele foi chamado e não confirmou a versão do goleiro e confirmou a versão do treinador. Houve uma discussão ríspida entre Quem confirmou? O Noval confirmou a versão do treinador e não a do Diego Alves. Aí houve uma discussão ríspida entre o Diego e o Dorival, tiveram que ser contidos pelos jogadores para que não houvesse algo mais sério, talvez até vias de fato, algo do gênero. E o Noval? O Noval só confirmou a versão do treinador, a informação que a gente tem. A posição dele nessa hora foi de, não, por favor... Sim, mas se o Diego fala, foi liberado por Noval. O Noval disse que não foi. E o Noval disse que não foi. Discutir com o Dorival, tem que discutir com o Noval. Teria que... Bom, enfim. Sim. Deixa eu só concluir. Alguém já mentindo dos dois. Eu só estou trazendo, assim, fatos que a gente tem, informações que a gente... Até onde a gente pode tê-las, né? Porque, óbvio, que elas saem desses encontros e vocês jogaram, nem sempre elas saem absolutamente correta ou ipsilíteres de como foi mesmo a situação. E com isso o Diego está, em tese, machucado, não viaja com a delegação, não está relacionado para o jogo contra o São Paulo. Muita gente diz que ele não joga mais no Flamengo, que ele tem uma proposta para sair, para jogar num país, eu não gosto de falar mundo árabe, mas a gente não sabe qual é o país, mas que não está disposto, a proposta não contempla os 10 milhões de multa. E o Flamengo não vai abrir mão da multa dos 10 milhões. Então, muito se fala de que essa cisão estaria sendo provocada para que ele fosse liberado e pudesse assinar esse contrato de bom rendimento lá com algum país, de um desses países do mundo árabe. Outra situação muito clara, o Dorival foi contratado para o fim do Campeonato Brasileiro.
com um fixo e uma premiação em caso de título. Me parece também uma premiação em caso de Libertadores direta, mas muito menor. Essa informação eu não tenho como confirmado, mas em caso de título, sim. E que todos os candidatos já teriam feito um contato com o Abel Braga, que seria o nome do futuro presidente do Flamengo. Com essa mudança... Treinador. Não, é o nome do Abel do futuro presidente do Flamengo, que será escolhido em dezembro. E com essa mudança, a gente não sabe a situação do Diego qual ficaria. Aí ficaria, me parece, a critério da nova gestão, da nova administração e da nova comissão técnica. Enfim, esse é um resumo bem curtinho desse imbróglio. Eu estava no treino do Flamengo hoje. Eu estava lá no treino. Que legal, cara. Ele estava num trabalho fazendo uma entrevista com o Dorival. Fazendo uma gravação com o Dorival. Legal. E aí... Papo com o Casão. Eu estava lá, conversei com o Dorival depois, mas estava vendo o ambiente. Antes de gravar com o Dorival, os jogadores foram saindo, foram passando, um cumprimentando, aquele negócio. Eu senti muito sereno os jogadores. Eu senti muita também senti. Ninguém abalado. O Pará passou o Vitinho, conversei com o Vitinho, com outro Giovânio, com alguns jogadores. E assim, sorriso, e ninguém estava tenso, muito relaxado e preparando para o jogo do domingo contra o São Paulo. No caso do Dorival, é diferente. Claro. Né? Claro. Aí eu conversei com o Dorival, né? E depois fui conversando com o Dorival antes, depois fiz o que eu tinha que fazer com o Dorival e nós ficamos conversando depois. Quando estava terminando, chegou a notícia que saiu na internet, e é isso que você falou, que teve essa reunião do Diego, que não falou a versão dele, que não era verdade para o Dorival, foi lá, fizeram e teve esse rolo todo. Eu senti o Dorival, em relação ao Diego, muito chateado, ou bravo, ou assim... eu não quero ter mais contato com essa pessoa, porque no caso do Dorival, ele tá em cima da mentira, né? Alguém mentiu? No caso ali, pelas histórias, teria sido o Diego Alves, certo? E teve essa briga e tal. Então, no momento de ontem, o Dorival, pela cara dele, pelo modo que ele reagiu, quando perguntamos se poderíamos falar sobre esse assunto, que ele não quis, né? Ele não quis e, assim, não era assim, não, deixa isso pra lá. Né? Não foi, não deixa pra lá, agora não é o momento. Não quer, isso aí eu não vou falar. Bravo no momento que você fala a situação. Então eu senti isso. O elenco relaxado, tranquilo, pensando no jogo, e o Dorival tenso, irritado, né? E, assim, na cabeça, pelo que eu vi, o Diego não joga mais com o Dorival. Pelo que eu vi, não. Não joga mais com o Dorival. Entendeu? Foi essa a situação. Isso não joga mais no Flamengo, porque tá pra acabar o Dorival. Isso aí, mas com o Dorival, o Dorival, muito difícil. Só se acontecer uma coisa inesperada, ele vai precisar muito do Diego. Se não acontecer nada, não joga. Eu acho assim, eu tenho muito respeito pelo Dorival, por a carreira que ele construiu, pela forma como ele conduz as coisas. Evidentemente que princípio de autoridade, cada um tem um jeito de encarar, de impor a sua autoridade quando necessária, mas acho, nesse caso, que talvez o Dorival, quando ocorreu o episódio, ele talvez tenha tido uma ideia de que, o Diego depois vai sentar com todo mundo, deixa pra lá, tô pedindo desculpas e vida que segue. Até porque o Flamengo segue brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e tinha a semana do jogo com o Palmeiras. E não pode ter um egoísmo de um jogador tumultuar um elenco faltando 7 jogos por uma questão pessoal. Então, deixa eu só concluir isso aqui, essa minha linha de raciocínio para ouvir vocês se eu posso ter razão. Acho que, no caso do Dorival, talvez ele não tivesse, inclusive, a informação de que esse episódio do Diego, de não aceitar viajar, já havia ocorrido no Valência. É o comportamento dele. Porque talvez, sabendo de como... Porque o Diego é um dos líderes do grupo, isso que talvez tenha até provocado maior decepção nos colegas, porque ele sempre exerceu liderança, se não um capitão dentro do campo com a abraçadeira, mas como um líder do grupo. E esse fato já ocorreu no Valência. O Diego tem por conceito de que goleiro, se sair machucado, volta a titular. Eu não concordo com esse conceito. É o conceito dele. Quem decide é o conceito do treinador. Estou fazendo isso que você deu o conceito dele no treinador, mas é o conceito geral no Brasil. No Brasil. Então, acho que se o Dorival tivesse... Do goleiro? Peraí. Fábio, quando voltou de lesão, ficou no banco do Rafael.
Cássio já perdeu a posição perdeu pro a posição Walter. pro Perdeu a Walter. posição pro Martins Walter. Silva ficou no banco outro dia. voltou pra Martins seleção. Silva. Jefferson, Praz bandeira do perdeu a posição Botafogo. pro Jailson, o Jailson Isso. foi campeão. O Praz foi. Com todo foi. respeito, quem é o Diego Alves? Exatamente. Eu não vejo essa questão de nenhum jogador, inclusive o goleiro, se machucar e ter que voltar como Sim, titular. Cássio, nisso eu tô com vocês mesmo. Inclusive já disse isso aqui logo lá atrás, na outra segunda, depois da primeira confusão, ainda no dia do que ia ter o jogo à noite. Cara, se o Fábio, o Marcos, o Jefferson ficaram no banco... Cássio. Tem uma... Na boa. Vários. Vários. Mas acho, Rizek, que talvez a condução, sabendo do comportamento, de como o Diego é explosivo nesse aspecto, para barrá-lo poderia ter sido um pouco mais diferente. Foi o Dorival, que essa é uma imperfeição que nós... Naquele dia era uma dedução. A gente achou que tinha sido o treinador de goleiros. E o cara pode ter ficado agastado com isso. Não, foi o Dorival que disse a ele que ele não iria jogar, que seria o César o titular, lá no jogo do Paraná. O Dorival me disse isso. Não, eu falei para ele. Então, talvez, como disse o Hever, talvez a condução pudesse ter sido outra para evitar esse desgaste. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo mostrou dentro de campo, o time mostrou dentro de campo, que a curva de ascensão que o time segue tendo continua de pé. O time tem jogado bem, merecia, inclusive, na minha forma de ver, ter vencido o jogo do Palmeiras. Teve 3 bolas claras para fazer o segundo gol, a do Paquetá, mais clara de todas, evidentemente, né? E jogou muito bem no jogo contra o Paraná, enfim, jogou muito bem contra o Corinthians, nos 3-0 em São Paulo. A gente está vendo lances aí, né, daquele jogo, defesas do César. O Corinthians teve boa chance, essa com o Matheus Vital, né, na cara do César, que se firmou aí como titular. Olha, mais uma defesa do César. Enfim, que é um goleiro que o Flamengo investiu. O Flamengo, o ano passado, a crise da Copa do Brasil, muito se deveu pelo fato do Flamengo ter apostado que o César precisava de quilometragem. Ele foi emprestado para a Ferroviária e para a Ponte Preta e jogou a Copa do Brasil pela Ferroviária. E aí, quando deu a crise Muralha, o César não podia ser inscrito na Copa do Brasil. E aí acabou jogando o outro menino, o Thiago. E falhou no gol da decisão, inclusive, né?